Muito bom dia, amanhã de domingo, último programa do ano, dia de retrospectiva. Você vai rever agora os momentos que mais marcaram o Viva Mais em 2020. A nossa retrospectiva está no ar. Em 2 de fevereiro de 2020, o Viva Mais retomou o conteúdo inédito depois da exibição do nosso já conhecido Janeiro Flashback, mês em que fazemos a reprise das melhores matérias do ano que passou, no caso 2019. Até aí, tudo seguia normalmente, com nossos quadros consolidados e diversificados dentro do universo da saúde, bem-estar e qualidade de vida. Mas em 31 de dezembro de 2019, o mundo conheceu uma doença que surgiu na China, o novo coronavírus. Na China, parecia estar tão longe de nós. No final de fevereiro de 2020, mais precisamente em 26 de fevereiro deste ano, o Brasil registrou o primeiro caso da doença em São Paulo. No dia 11 de março, a Organização Mundial de Saúde declarou a pandemia. A velocidade surpreendeu a todos. Tanto que no dia 14 de março, Aracaju registrou o primeiro caso. E 2 dias depois, em 16 de março, a Unimed Sergipe confirmou o primeiro caso do novo coronavírus. O Viva Mais preparou então, no dia 22 de março, um programa inteirinho sobre a nova doença que estava causando pânico e rebuliço entre as pessoas. Daí para frente, o programa teve que se adequar aos novos tempos. O novo coronavírus exigiu de nós mudanças no conteúdo e na forma de fazer o programa. Criamos quadros voltados a desvendar a tão falada doença para ajudar as pessoas a se prevenirem e a lidarem com tantas transformações em um curto espaço de tempo. Os nossos quadros Entrevista e Momento Unimed deram lugar ao novo quadro intitulado De Olho no Coronavírus. Quem abriu o novo quadro com a entrevista direto do estúdio, mas via Skype, foi o farmacêutico Lisandro Borges, falando sobre os medicamentos que estavam sendo testados para tratar os sintomas da Covid-19. Isso foi em abril. Já a psicóloga do programa Viver Bem da Unimed Sergipe, Deise Peixoto, explicou em entrevista virtual como lidar com o isolamento social de uma maneira mais leve. A saúde emocional das pessoas foi destaque diversas vezes no programa. Teve também a participação assídua da infectologista cooperada, doutora Mariela Kometski. Foi ela quem deu a notícia sobre a iniciativa da Unimed Sergipe em inaugurar um núcleo de atendimento exclusivo para pacientes com síndrome gripal. Mostramos ainda, através da diretora clínica e coordenadora da UTI do Hospital Unimed, doutora Maria do Socorro, a preparação da urgência e emergência e da UTI da unidade para enfrentar o cenário da pandemia. Explicamos como proteger e cuidar dos idosos neste momento difícil com as orientações da médica de família e comunidade da Unimed Sergipe, doutora Luciana Guimarães. Mostramos com a participação do ginecologista e obstetra cooperado, doutor Menilson Menezes, os cuidados com as gestantes e mamães que estão amamentando neste período atribulado. Divulgamos ainda, através da biomédica responsável pelo laboratório da Unimed Sergipe, Kelly Gouveia, os tipos de testes para a detecção da Covid-19. Falamos sobre as precauções voltadas às crianças, sobre os sintomas ainda atípicos da nova doença. Mostramos com a participação da pneumologista cooperada, doutora Ana Paula Argolo, as diferenças entre a Covid-19 e outras síndromes respiratórias. Fizemos uma reportagem bacana sobre a luta e a missão dos profissionais da linha de frente no combate ao coronavírus. Explicamos através da entrevista via Skype com a cardiologista cooperada, doutora Isabela Rezende, o que o novo vírus pode aprontar com o coração.
O diretor técnico do Hospital da Unimed, Dr. Marcos Sarmento, explicou como ficaram as cirurgias em tempos de Covid. Doutora Mariela alertou sobre como saber se a pessoa se recuperou do novo vírus e quais as recomendações pós-Covid. Preparamos também uma reportagem especial sobre o impacto do novo coronavírus na rotina dos autistas e suas famílias. Mostramos o trabalho de humanização do Hospital Unimed com o famoso corredor da vitória de cada paciente que recebia alta. O neurocirurgião cooperado Dr. Augusto César Esmeraldo explicou de que forma o coronavírus pode afetar o cérebro e o sistema nervoso. Fizemos uma matéria especial sobre respeitar o tempo livre da criança, principalmente nesta quarentena, conhecido como slow parenting, uma oportunidade para as famílias valorizarem o que realmente importa. Mostramos novas formas de celebrar o Dia dos Pais, a importância da prática de atividade física na quarentena. Falamos sobre as sequelas emocionais depois de 8 meses de pandemia, com a psicóloga do Hospital Unimed, Ana Francini. Divulgamos as manifestações da Covid-19 na pele, com a participação da dermatologista cooperada, doutora Laura Cruz. As diretrizes da ANS em relação à cobertura obrigatória dos planos de saúde para exames de detecção da Covid-19. Mostramos como funciona o telemonitoramento da Unimed Sergipe, implantado para ampliar o alcance do atendimento aos infectados, medida de sucesso que compõe a rede de cuidado assistencial da cooperativa médica. Falamos sobre o câncer ginecológico através da ginecologista cooperada Carmen Luiza, alertando as mulheres que não deixem de se cuidar e visitar regularmente os médicos, mesmo em tempos de pandemia. Explicamos ainda sobre o que vem a ser imunidade de rebanho ou coletiva e possíveis casos de reinfecção pela Covid com o cardiologista e professor titular da UFES, Dr. Antônio Carlos Sobral. Mostramos os resultados positivos do Hospital da Unimed na assistência e no acolhimento dos pacientes de março até outubro. Compartilhamos orientações referentes ao Outubro Rosa, mês de conscientização e controle do câncer de mama, com a matéria especial. Transmitimos os melhores momentos da live de sucesso Cuidado que Faz a Diferença, que a Unimed Sergipe fez através do YouTube, para agradecer o compromisso e a dedicação de todo o time da cooperativa médica na luta contra o novo coronavírus. Alertamos também sobre a saúde do homem, com ênfase no combate ao câncer de próstata, na entrevista via Skype com o urologista cooperado Dr. Lélio Azevedo. Divulgamos ainda os melhores momentos da 11ª edição do Concerto Unimed, com a apresentação da Orquestra Sinfônica de Itabaiana em homenagem aos médicos, em formato virtual por conta da pandemia. Mostramos também as ações, serviços e alterações do programa Viver Bem e do NAIS, Núcleo de Atenção Integral à Saúde da Unimed Sergipe nesta pandemia. Enfim, foi um ano realmente atípico e muito intenso. O quadro Vivendo Melhor virou Corona Dicas. Nesse espaço, profissionais da área da saúde, em suas diversas especialidades, deram orientações para o cuidado e a prevenção de qualquer assunto que tivesse a ver com o novo vírus. Demos orientações sobre como proceder ao utilizar os meios de transporte, principalmente os públicos. Como lidar com o novo formato de aulas online imposto pela pandemia. Como higienizar os alimentos da maneira correta. Mostramos também os cuidados com a pele para evitar o contágio pelo coronavírus. Dicas para improvisar um home office sem prejudicar a coluna e para evitar dores musculares foram repassadas pela fisioterapeuta do Hospital da Unimed. Houve também dicas para evitar problemas na circulação, já que com a pandemia teve redução em termos de movimentar o corpo. Afinal de contas, não devemos sair de casa sem necessidade. Compartilhamos os cuidados com as crianças na prevenção de acidentes domésticos, que aumentaram bastante com o isolamento social. Abordamos ainda como lidar com o luto em tempos de pandemia. O luto é um processo natural e esperado diante da perda de algo ou alguém importante para nós.
como evitar a violência doméstica contra os idosos nesta época. Inclusive, também há, por parte dos idosos, uma dificuldade, muitas vezes, em reconhecer que essas situações se configuram como violência e crime, e um medo e uma vergonha de denunciar. Orientações sobre o consumo ou não da vitamina D por causa do coronavírus. Mostramos os cuidados de higiene com os olhos para evitar a contaminação. Como deve ser a amamentação durante a pandemia, a importância da fisioterapia na recuperação dos pacientes infectados, dicas para ajudar a ter um sono de qualidade que foi tão comprometido por angústias e incertezas. Se você está com dificuldade, é importante retirar todos os fatores que podem estar contribuindo para a qualidade do sono ruim. Falamos sobre a necessidade de desenvolver a resiliência em situações de crise como essa. Um ano tão atípico, com tantos acontecimentos diferentes e novos, é importante que a gente consiga se autoconhecer. Então, que eu saiba entender o que me estressa, o que me deixa, me faz ter dificuldade de lidar, quais são meus maiores obstáculos. Mostramos os impactos do novo coronavírus no meio ambiente, as mudanças de protocolos de segurança e de comportamento depois de 8 meses de pandemia. Orientamos como deve ser realizada a higienização dos ambientes. Abordamos sobre o impacto da Covid-19 na doação e transplante de órgãos. Alertamos sobre o Setembro Amarelo, mês de conscientização e prevenção do suicídio, que também sofreu impacto negativo com a pandemia. Dicas de autocuidado foram repassadas. Incentivo à doação de sangue também foi dado. A doação de sangue é um procedimento seguro, não havendo riscos para quem doa. Dicas para a retomada gradual das atividades das crianças divulgadas por pediatra cooperado. Ensinar as crianças de que elas devem permanecer com as medidas de isolamento sendo observadas, né? Então não pode estar com abraços, infelizmente ainda não, abraços, beijos e muito contato com as outras crianças. Sem dúvida, foi muita orientação para evitar o contágio por esse vírus ainda tão cheio de mistérios. No próximo bloco, a gente continua com os fatos que mais marcaram o programa em 2020. Não saia daí, a retrospectiva do Viva Mais volta já já. Este ano, o mundo todo ficou em casa, mas nós saímos para lhe proteger. Todas as portas se fecharam, mas as nossas permaneceram abertas. E quando todos os planos precisaram ser adiados, o nosso estava lá, cuidando de você. Em 2021, você pode ter uma certeza. Nós estaremos aqui, ainda mais fortes, por você. Unimed Sergipe. Cuidar de você. Esse é o plano. Guarde seus exames antigos. Eles valem muito. Fazer exames exige tempo e é um pouco desconfortável. E se o seu plano tem coparticipação, uma parte do custo é cobrada de você. Guarde todos e leve para o seu médico na próxima consulta. Ele vai avaliar se você precisa de novos exames. Às vezes, os que já fez são suficientes. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Querido, a tosse do bebê não passa. Vamos ao médico? Paz, bebê tá bem.
tem inchado no peito, está sem febre. Vou passar um remedinho para eliminar o catarro, além da inalação. Doutora, não seria melhor fazer um raio-x só para ter certeza? Keila, a avaliação do seu filho já foi realizada. Você sabia que os exames de raio-x ou tomografia emitem uma quantidade de radiação? Ela pode ser pequena, mas é cumulativa. E em excesso, pode causar problemas futuros, principalmente nas crianças, que são mais frágeis. A melhor maneira de prevenir é realizar esses exames apenas quando for necessário. Eu não fazia ideia disso, doutora. Mas obrigada pelas informações. Não há de quê. Tome essa carteirinha para controle de raio-x e tomografias do seu filho. E lembre-se de trazer nas próximas consultas. Ei, você, pode fazer o mesmo, viu? Compartilhe essa informação, transmita esse cuidado. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Estamos de volta e vamos continuar com os acontecimentos de 2020. O quadro Mude um Hábito de sucesso no Viva Mais, que é inclusive o movimento nacional da Unimed Brasil, ganhou uma nova versão e passou a se chamar Mude um Hábito na Quarentena. Foram muitas participações de pessoas que buscaram mais saúde e qualidade de vida, resgatando ou experimentando atividades no período de isolamento social. Teve gente que passou a assistir lives sobre autoconhecimento. Eu comecei a acompanhar aqui na live todas as manhãs, assim, por 21 dias, com Jussiara Peixoto, né? Sigam, porque realmente é algo que vale muito a pena. Os conhecimentos que ela transmite é algo que ajuda muito, né, na nossa mudança de pensamento, na visão do que realmente importa. Que adaptou a atividade física em casa. Gente que aderiu a novas práticas como a yoga. Eu acho muito interessante a prática do yoga e até então eu nunca tinha feito. Médico que resgatou a paixão por tocar piano nesta quarentena, que se dedicou ao hábito de escrever textos e mais textos. Teve também médico que adora cozinhar, mas não tinha muito tempo e acabou encontrando. Eu espero que vocês estejam bem, que vocês estejam se cuidando e quando isso tudo passar eu prometo que eu faço vídeo preparando um prato fácil, mas que todo mundo vai gostar, eu tenho certeza. A apresentadora aqui que voltou a desenhar e envolveu o filhote nesta arte. No começo dessa pandemia, eu me vi realmente com mais tempo. E aí eu pensei, vou desenhar, sabe? Vou passar aqui o tempo, tornar os dias um pouco mais leves, fazendo uma coisa que eu gosto. Teve ainda médico que tornou os dias mais leves através da pintura em tela, através do som da sanfona, do violão, e gente que encontrou na literatura momentos de paz e equilíbrio. Então, nesse isolamento, nós devemos cuidar da nossa saúde física e da nossa saúde mental, principalmente a mental. Na música, no canto, nas artes, na costura afetiva e até na saudade da pesca submarina. Opções do que fazer para extravasar e amenizar as tensões não faltaram por aqui. Com o avanço do novo coronavírus, pessoas também conseguiram vencer a infecção pela doença. Foi assim que surgiu o quadro #EuVenciaCovid-19. Nele exibimos depoimentos de superação que serviram de esperança para muita gente. Pessoas que passaram por momentos difíceis, mas fizeram questão de mostrar que existe uma luz no fim do túnel. A princípio, fiquei nervoso, por se tratar de uma doença contagiosa, de uma doença que é traiçoeira, que reage de diversas maneiras, mas que, graças a Deus, deu tudo certo. Cumpri meu isolamento em casa, cumpri a quarentena tomando a medicação que fora passada, e só tenho a agradecer. Mariana. Em todo momento eu me senti acolhida, em todo momento eu me senti assistida, mesmo que em casa, em isolamento social. Lisana. Eu tive alta, e não apresentei mais nenhum sintoma. Estava me sentindo bem, retornei às minhas atividades e posso dizer que eu venci a Covid. Alguns com quadros mais leves,
outros mais graves, alguns com 2 ou mais membros da família infectados. E foi quando subitamente eu soube que a minha filha também estava internada com comprometimento pulmonar, só que leve. Mas ficou internada porque a mãe já estava internada por uma precaução maior, porque o hospital teve esse cuidado com a minha família. Muitos que lutaram na linha de frente de combate ao coronavírus. Tantos nomes serviram para mostrar que é possível sair vitorioso contra a Covid-19. Gente que foi contaminada e que valorizou ainda mais o fato de ter que se cuidar, de saber que não pode abrir mão de seguir as tão divulgadas medidas de proteção. Se previnam, lavem suas mãos, usem máscaras e evitem aglomeração. Gente que foi só gratidão pelo cuidado e acolhimento da Unimed Sergipe nesse processo de recuperação. As enfermeiras, os enfermeiros, né, foram assim, muito profissionais, também muito humanos, né? Foram depoimentos que fizeram a diferença na vida de muitas pessoas que só precisavam acreditar na possibilidade de dias melhores. A seguir, a gente continua com a retrospectiva 2020 do Viva Mais. É daqui a pouquinho, logo depois do intervalo comercial. Seu Juvenal e Dona Conceição são casados há 40 anos. E há 40 anos, todas as noites, Dona Conceição faz um grande jantar e um bolo de chocolate para a sobremesa. Depois de comerem, Dona Conceição toma vinho e seu Juvenal fuma. E os dois se divertem conversando sobre o passado, presente e o futuro. O casamento de seu Juvenal e Dona Conceição é muito saudável. Mas eles têm pressão alta e poderiam ter mais saúde em suas vidas. Quer saber a receita para o bem-estar de quem sofre com a hipertensão? Primeiro, adicione alimentos com pouca gordura saturada. Depois, evite a adição de sal, molhos e caldos prontos nas refeições. Diminua o consumo de doces, bebidas com açúcar e evite o álcool. Pratique exercícios físicos pelo menos 5 vezes por semana. Não fume. Controle o estresse. Administre seus problemas com tranquilidade. Resumindo, a receita é a disciplina. Afinal, a hipertensão pode causar problemas sérios como infarto e acidente vascular cerebral, o AVC. Mas bons hábitos contribuem com o bem-estar, para que a Dona Conceição e seu Juvenal mantenham a pressão em 12/8. Assim, suas vidas podem ser tão saudáveis quanto o seu casamento. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Este ano, o mundo todo ficou em casa. Mas nós saímos para lhe proteger. Todas as portas se fecharam, mas as nossas permaneceram abertas. E quando todos os planos precisaram ser adiados, o nosso estava lá, cuidando de você. Em 2021, você pode ter uma certeza. Nós estaremos aqui, ainda mais fortes, por você. Unimed Sergipe. Cuidar de você. Esse é o plano. Estamos de volta e vamos continuar relembrando os fatos que marcaram este ano tão desafiador. Mesmo com tantas mudanças, nós conseguimos exibir alguns programas temáticos. Veja só. Nosso primeiro programa temático de 2020 foi antes de a pandemia estourar. Foi em fevereiro para comemorar os 12 anos do Viva Mais. Mostramos as peculiaridades e os atrativos de Brejo Grande, município sergipano com potencial turístico ainda não tão explorado. Compartilhamos o maravilhoso encontro do Rio com o Mar, um passeio incrível para mostrar a foz do Rio São Francisco. Em março, preparamos um programa especial para fazer um balanço dos 8 anos de gestão da então presidente da Unimed Sergipe, doutora Denise Tavares. Eu estou encerrando agora, o meu segundo mandato. Eu tive essa honra de ser escolhida pelos cooperados em eleição, no primeiro e no segundo mandato. É uma honra como cooperada, como médica,
como representante da classe médica e como mulher, né? No sistema Unimed mesmo tem mais de 300 Unimedes, eu acho que nem 5% dos cargos diretivos são ocupados por mulheres, é muito pouco realmente. Nós temos, não só no sistema cooperativista, como em todas as empresas brasileiras, ainda o número de mulheres em cargos diretivos é pequeno. Então, isso não é uma questão de feminismo, é uma questão de que nós temos capacidade, temos o direito de, tendo essa capacidade, exercer qualquer função. Ainda em março, mais precisamente no dia 22, elaboramos um programa inteirinho sobre o novo coronavírus, que já se alastrava ao redor do mundo. Em outubro, produzimos um programa especial em homenagem aos médicos pela passagem do dia 18 de outubro. O presidente da Unimed Sergipe, Dr. Carlos Alberto de Mendonça, que assumiu a cooperativa médica justamente em março, quando estourou a pandemia, falou sobre os desafios e as expectativas para a nova gestão. Em momento algum passava por a cabeça de ninguém que tivéssemos que conviver um período tão difícil da nossa vida. Isso vai ficar marcado para a nossa geração, né? Porque a última pandemia ocorreu do século XX, 1920, 1918, com a gripe espanhola. Não passava por nossa cabeça ter que repetir, 100 anos depois ter que repetir essa experiência. E a nossa geração talvez tenha sido premiada ou amaldiçoada com o aparecimento do Covid. Além disso, foi exibida uma matéria especial sobre o exercício da medicina em tempos tão difíceis como a pandemia do novo coronavírus. Depois disso, veio o programa especial de verão, que foi todo sobre o Dezembro Laranja, mês de conscientização e prevenção do câncer de pele. Em seguida, veio o especial de Natal e fechamos com esta retrospectiva de hoje. A busca por uma alimentação equilibrada é meta cada vez mais frequente entre as pessoas. E o Viva Mais Claro deu uma mãozinha para que todos alcançassem esse objetivo com receitas inéditas até o início de abril. Depois que estourou a pandemia, tivemos que reprisar receitas antigas, que sem dúvida valeu a pena rever. Entre as receitas inéditas deste ano, gravadas antes da pandemia, estavam o sanduíche natural de carne delicioso da gastróloga Isadora Menezes, as almôndegas fit de frango da chefe de cozinha Conceição Ramos, o bolo funcional de banana da chefe de cozinha Valdenira Cruz e aquela mousse salgada da empresária e professora de gastronomia Neide Oliveira, saborosa e requintada. Teve ainda o atum com crosta de parmesão e limão siciliano do chefe Samuel Nissola. E a sobremesa no ovo de Páscoa, feita também pela gastróloga Isadora Menezes. E claro, a inusitada e saborosa lasanha de peixe e manga, preparada pelo cirurgião vascular Arturo Javier. As outras receitas exibidas este ano foram reprises por conta da inviabilidade de gravação em externa imposta pela pandemia. Mas com certeza, selecionamos as melhores para você rever. A retrospectiva 2020 do Viva Mais termina aqui. Agradeço a todos que fazem parte desta equipe, sem exceção. A Unimed Sergipe, que realiza o programa, a TV Atalaia pela parceria e a você, telespectador, que nos acompanha todos os domingos. Obrigada pela atenção, tenha uma ótima semana e que 2021 seja de muita luz e saúde para todos nós. Que a gente consiga de fato sair desta pandemia e que fiquem os aprendizados para nos tornarmos pessoas melhores. Em janeiro, você vai poder acompanhar a reprise das melhores matérias deste ano. Mas em fevereiro, a gente volta com conteúdo inédito. A todos, um feliz ano novo e a gente se vê no próximo domingo, às 10 horas da manhã, aqui na sua TV Atalaia.